Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Eu quero te desejar uma noite abençoada, uma boa noite de sono, uma boa noite que você que está para dormir, que você acorde bem de saúde, com prosperidade, muitas bênçãos, curas e vitórias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Marcos, segundo escreveu Marcos, melhor dizendo, o capítulo 2, versículo 1 a seguir. O epígrafe, o paralítico de Cafarnaum. Versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa. E logo se juntaram, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um barco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que são perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando-se logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, que professamos o mesmo Deus, que somos cristãos, que somos evangélicos, que adoramos o mesmo Deus, nós conhecemos a história de Jesus e a história desse paralítico de Cafarnaum. Jesus ele estava ali em Cafarnaum, em sua casa, e jazia numa cama, num leito, um paralítico. E aquele paralítico tinha 4 amigos. E eles disseram: vamos levar nosso amigo para Jesus, para que Jesus faça com que ele anda, porque Jesus, ele tem o poder, porque Jesus ele ressuscita até mesmo mortos. Então nós acreditamos que esse milagre não é difícil para Jesus, porque ele é o Cristo, ele é o Eu Sou, ele é o Shaddai, ele é o Elohim. E eles acreditaram que Jesus poderia curar aquele paralítico, porque eles acompanhavam as mensagens de Jesus. Aqueles 4 amigos daquele paralítico seriam nos dias de hoje um auxiliar na igreja, uma pessoa que ajuda, que auxilia, vai na casa da pessoa e leva eles para a igreja, leva a pessoa para a igreja. Então aquele paralítico simboliza as pessoas que estão doentes, que precisam de Cristo. E nós, como diáconos, como obreiros, nós devemos levar os nossos amigos para a igreja, aquelas pessoas que se encontram nas drogas, na bebida, na prostituição, no adultério, fazendo coisas bárbaras,
que não se arrependem. Nós precisamos levar os doentes. Os doentes hoje em dia são as pessoas que são doentes espirituais, mas nós devemos levar as pessoas que estão enfermas, literalmente também. Então ele achou 4 amigos de verdade, que levou esse paralítico ali em Cafarnaum, onde que jazia Jesus, onde que estava Jesus morando. Jesus ele morava ali em Cafarnaum, à beira da praia. E Jesus ali em Cafarnaum, com Jesus pregando uma palavra, de repente, ouve-se um barulho, e o povo olha para cima, e o telhado se rompiam, se partiam, e destruíram o telhado de Jesus. Mas Jesus, ele não era focado nas coisas materiais. Se fosse na minha casa ou na sua casa uma pessoa destruísse o telhado, nós ficaríamos bravos. Mas Jesus sabia que ali era uma alma que ia converter a Cristo. Então eles trouxeram aquele paralítico até Jesus para que Jesus o curasse. E Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Toma o teu leito e anda. E a partir daquele momento ele começou a andar. E muitos dos fariseus ele diz blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas mal sabia eles que Jesus é o próprio Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus vai nos falar: eu e o Pai, nós somos um. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 ou 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, capítulo 1 de João, ele estava no princípio com Jesus e o Verbo com Deus, e o Verbo habitou entre nós. O Verbo é a palavra, o Verbo é Jesus, e Jesus habitou entre nós, e Jesus estava morando ali em Cafarnaum. E Jesus sabe: perdoados estão teus pecados. Qual é mais fácil, meu irmão? Você dizer ao paralítico, melhor dizendo, qual é mais fácil, você perdoar ou fazer que um paralítico anda? Eu quero que vocês deixem aí no comentário. Eu vou falar, mas eu quero que vocês deixem no comentário. O mais fácil é perdoar o seu próximo, porque você pode orar, o paralítico não pode andar. A maioria das vezes, de cada 1 milhão de pessoas que são cristãos, que ora por os enfermos, que tem um dom de maravilha, são poucos, não são muitos. Acredito eu que cada 1 milhão deve ter uns 200 pessoas, 100 por aí, que ora, e a pessoa ora para a pessoa, e a pessoa é levantada da cadeira de roda, da cama, porque eles têm fé. Mas não é fácil, meu irmão, você falar para um paralítico andar e ele andar. Nem todos têm esse dom. Igual o dom de pregar, o dom de louvar, cada um tem o seu dom. Tem pessoas que têm os 9 dons, mas tem pessoa que só tem 2 dons, tem 1 dom. Sempre nós temos um dom, nem que seja um talento, nós temos para entregar para Deus. Nós não podemos enterrar o nosso talento. E Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, pega o teu leito e anda. E muitos glorificavam a Deus, dizendo: hoje vimos tal coisa. Verdadeiramente esse é Deus, verdadeiramente esse é Cristo. Porque nunca vimos na nossa vida um paralítico andar. Este homem orou e esse paralítico andou. Esse homem é o Cristo, esse homem é o Messias, esse homem é o profeta, esse homem é o Eu Sou, é o Elohim, é o El Shaddai, é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o Emanuel, é o Jeová Jireh, é o Jeová Rafá, Jeová Samar. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que pode curar, perdoar pecados e curar.
Muitas daquelas pessoas que estavam ali dos escribas, eles não ficavam alegres com a cura daquele paralítico, porque Jesus só quem pode perdoar pecados senão Deus. E Jesus o interessante, meus irmãos, que os escribas, os fariseus e os judeus daquela época, eles esperavam o Messias, eles esperavam o reino de Deus vir até eles. Mas quando o reino de Deus chega até eles, eles não recebem o reino de Deus de braços abertos. Eles fecham o braço, fecham a cara e não recebe Cristo como Salvador. Às vezes Deus está te pedindo para você receber a Cristo, mas para isso você tem que perdoar. Você tem que perdoar o seu próximo. Porque nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Muitas pessoas não vão para a presença de Deus, não é o cristão, porque não consegue liberar um perdão. Nós temos que liberar o perdão para aquele que nos ofendeu. Aí você me fala, não vou perdoar a fulana de tal porque ela foi embora com meu marido, porque ele foi embora com meu esposo, com a minha esposa, me dizendo, eu não vou perdoar. Mas você tem que perdoar, meu irmão. Você não deve guardar mágoa. De maneira alguma nós devemos guardar mágoa do nosso próximo. Este é o mandamento. É difícil amar, amar. Mas amar é mais fácil você amar, perdoar, do que dizer ao paralítico para ele levantar, fazer com que o paralítico levanta. Meu irmão, aprenda a amar o seu próximo, não guarda mágoa do seu próximo. Não fica falando assim, tocou em mim, vai morrer. Porque isso é macumba, Deus nem ouve esse tipo de oração. Aquele que te persegue, aquele que te maldiz, ora para ele, fala assim, Senhor, eu não guardo mágoa daquela pessoa. Na verdade, você às vezes você nem está guardando mágoa, mas se você não guardar mágoa, não significa que você vai ter que conviver com aquela pessoa. Não significa que você vai estar todos os dias convivendo com aquela pessoa. Mas quando você perdoa, meu irmão, você esquece. Quando você perdoa, você não toca mais no assunto. Quando você perdoa pessoas em tocar no assunto, você fala, não, deixa isso pra lá, isso é águas passadas. Todo mundo erra. Você que tem um Espírito Santo de Deus, você consegue agradar a vontade de Deus amando o seu próximo. Aqueles escribas e os fariseus, eles não perdoavam o seu próximo, eles não perdoavam o povo romano, eles não perdoavam Mateus, Levi, eles não perdoavam o Zaqueu. E nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maldizem. E eles achavam difícil perdoar. Como é que eu vou perdoar aquela pessoa que tirou o leite das crianças? Como é que eu vou perdoar aquela pessoa que cobra impostos além do estipulado? Mas Jesus ensina a perdoar. E Jesus quer que você perdoe o seu próximo, não guarda mágoa. E tá aí essas palavras, meu irmão. E o povo saiu glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. E Jesus disse, perdoados estão teus pecados. E disse ao paralítico, levanta-te e anda.